A paz do Senhor, amados. Estamos aqui na lição de número 5 da nossa EBD, dia 3/5/2020, a qual nós estaremos estudando o tema dessa lição, celebrando a segurança do povo de Deus. O objetivo da lição, amados, destacar 3 pontos: a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. Tópico 1. Nós iremos debruçarmos um pouco sobre 3 temas que está registrado em Salmos 46, verso 1, verso 2, 3, 4, 5 e 11, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, nós estaremos falando acerca do Salmo 46, que este trimestre discorrerá do livro de Salmos, e esse salmo em específico, ele é atribuído à família de Coré, os coraitas, que são divididos por Davi em 3 classes dentro do ofício: na portaria, na auxiliar os sacerdotes no ofício, e também na área de louvores instrumentais e adoração no templo, na casa do Senhor. Davi ele vem dizendo no verso 1: Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger, Davi se refugiava no Senhor. E ele diz: Deus é o nosso refúgio. Se nós olharmos o cenário e a vida de Davi, nós vamos compreender melhor. Proteger-se do perigo para um lugar de escape servia de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia entre as cidades de refúgio, e nós estaremos fazendo menção do capítulo 35, versos 6 e 7 de Números, que vai nos falar de uma ordenança que Deus ele havia feito a Moisés para que este construísse 6 cidades de refúgio distante de Israel, ou melhor, fora da cidade de Jerusalém, para que estes pudessem, todos aqueles que cometessem de uma forma algum homicídio de qualificação não culposa ou não culposo, mesmo debaixo de um julgamento que ali era feito rápido, pois o Israel não tinha o que temos hoje, que qualificamos de toda a estrutura de segurança dentro dos órgãos, exércitos, APF e tantos outros. Então, chamava os anciões, colocava-se diante deles testemunhas que arrolavam ali aquele processo de maneira rápida, e a ação era iminente. Se porventura aquele homicídio fosse culposo e não doloso, culposo com a intenção de matar, este mesmo que o matou seria exposto também à morte. Pagaria com o mesmo preço, fazendo com que as famílias parentes vingassem a morte do seu
adquirido, ou seja, o prejuízo, a dor causada, então não teria um crescimento e uma propagação de homicidas diante dos termos, diante da nação de Israel. Eram punidos e essa era a sentença. Do contrário que este homicida fosse visto que no julgamento as provas que não pesassem sobre ele de forma intencional, estes eram refugiados na cidade e os vingadores não teriam autoridade. Quando nós observamos esse texto, isso nos vai remeter a uma projeção profética apontando para Jesus. Entendo eu que ele é o nosso refúgio e todos que se refugiassem nessa cidade ficaria o tempo necessário até que o sumo sacerdote, que era responsável por ele, estivesse a morrer, este seria livre. Mas também pesado sobre este, que estaria em confinamento, se ele saísse das intermediárias da área de prisão domiciliar, vamos colocar aqui, se ele saísse, ele estava sobre o peso de desobediência, e se fosse alcançado pelos vingadores, estes vingadores não teriam culpa nenhuma. Esta era a condição. E aí nós observamos que Cristo é o nosso refúgio, ele pagou um alto preço, enquanto nós estivermos em Jesus. Nenhum mal se sucederá contra a sua igreja, nem contra nós. Mas Pedro vai afirmar uma coisa muito verdadeira. Irmão, seja sóbrio e vigiai, porque o diabo anda em derredor, não desistiu, rugindo como leão, procurando tragar vidas. Então, este é a cidade de refúgio para nós compreendermos. O salmista Davi, ele também vem se assegurando na sua situação de mesmo tempos sombrios, difíceis, ele vem dizendo: Deus é a nossa fortaleza. Não adianta ser refúgio, mas ser frágil. As intermediárias, a locomoção, os aposentos. Se nós estamos em Cristo, guardados no Senhor, salmista Davi também vai dizer no Salmo 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Onipotente, do Altíssimo, Onipotente, descansará no Senhor. Nenhum mal, ninguém alcançará aqueles que estão abrigados no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, que adianta ter um abrigo e ser facilmente invadido. E se os soldados inimigos podem destruí-lo, no enfoque o abrigo precisa ser protegido das interferências externas. Naquele tempo a cidade era protegida como muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou cidades como estratégia. O muro de Jericó era intransponível, mas este sim não pôde resistir o poderio do nosso Deus. Mas só para mostrar que todos se resguardavam de ter torres altas, vigiadas, fortalezas, que eram muros intransponíveis, para que pudesse guardar o tesouro, conservar, preservar. Salomão fortificou também cidades, mas o Senhor também é a fortaleza indestrutível. Todas essas fortalezas estão em ruínas, mas o trono, o poder do Senhor não. Louvado seja o nome de Jesus. Neste presente século, estão marcados pelas enfermidades, amados, algumas angústias, complexos, traumas, esgotamento. Bem-aventurado é aqueles que está, mesmo em tanto desafio, mas com a confiança em Deus, que é a fortaleza do necessitado e do angustiado. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a tua e a minha fortaleza. Só para podermos, amados, darmos vazão ao tempo, pois não estou acostumado com esta forma
mas estamos nos adequando o que temos para hoje, mas desejosos e ansiosos para que voltemos à normalidade e fazer isto debaixo da direção do Senhor e com ousadia e liberdade, não punido, freado por ferramentas que a gente não tem costume. Mas eu creio que o mais importante é que aquele que ouve a palavra do Senhor possa guardar e recebê-la, sabendo que a palavra de Deus é viva e produzirá aquilo que somente ela tem o poder. Tópico 2 e 1, o salmista Davi, ele vai falar que a completa confiança no agir de Deus, o salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, ele demonstra a plena confiança no Senhor. Não basta simplesmente se refugiar e estar diante da fortaleza. Temos que ter a convicção e declarar que o Senhor é a nossa confiança, fortaleza, e nada nos abaterá. E isto é descansar no Senhor, amados. Se estivermos essa confiança totalmente pautada no Senhor. A confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que nas decorrências de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem em meio aos mares, não temeria. Terra e monte lembra de firmeza. O mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas se rompam, que é difícil, mas se isso acontecer, ele está dizendo ainda que o perigo seja avassalador, de tal modo que nada fique no lugar, mude toda a situação geográfica, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Isto é ter confiança, porque o que adianta professarmos isto quando estamos em uma situação confortável? Agora, diferente é sustentar esta confiança, declararmos com convicção plena de que Deus, Ele virá ao nosso socorro, de que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e esperar no Senhor, sabendo que Ele tem controle de tudo. Aí, amados, certamente quem tem esta convicção e este posicionamento, com certeza verá e contemplará o agir de Deus. Porque aqueles que se fadigam, se desespera, dificilmente ele não vai ser tentado ou vai ficar na posição. Então Davi tinha esta convicção, amados. E isto nos remete a olhar para dentro de nós, dentro de uma avaliação, e compreender que Davi, ele coloca aqui, mesmo que tudo vire de ponta cabeça, mesmo que os montes, os mares rujam, todavia eu estarei confiante no Senhor. Tópico 2 e 2, a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus, também identificada como cidade santa, cidade lá que o templo e a arca da aliança. O outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém, que é de cima a Nova Jerusalém. Jerusalém, que é a de cima, Galatas 6, 4 e 26, a esperança de que a nossa cidade está no céu, a futura cidade, a Nova Jerusalém, Apocalipse, que é um estudo da defesa da fé. A rigor, não há rio em Jerusalém,
Isso é uma constatação que geograficamente não havia rios em Jerusalém, dentro de Jerusalém, melhor dizendo, mas aqui, quando expressa isto, a alegria da cidade, este rio é uma forma metafórica que eles estavam declarando com alegria, dizendo que na contraposição de mesmo que, ainda que os mares se rugem, não temeria, os montes se abalem, ainda que tudo isso aconteça, mesmo assim, há uma alegria que pairava sobre eles, porque era um tempo de paz nas incansáveis investidas dos adversários que sempre espreitavam, sempre rodeavam, ocasionavam guerras. E Israel sempre estava mobilizando-se em confrontos, em guerras constantes, em combates sempre, mas eles podiam ver a mão de Deus. Por isso o salmista da Bíblia vai dizer: se não for o Senhor, Israel, diga agora, se não for o Senhor, os inimigos teriam nos devorado vivo. Olha só a declaração de Davi dizendo: é o Senhor, por causa dele, ele é um Deus poderoso, está conosco, não há nenhum general de guerra que nos ponha medo, que nos faça correr, que nos faça desistir, porque o general de guerra que nunca perdeu em batalha, esse é o nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus. Mas, quando fala cidade de Deus, nós estamos observando que, embora o salmista Davi enfatize isto, e mesmo nós olhamos que o Salmo 46 é um salmo de cântico, mas também é um salmo profético. É um salmo que retrata a crônica, os tempos sombrios, os tempos de guerra, a história vivenciada, tão difícil de Israel, mas também ressalta, e isto verbaliza com toda alegria, de que o Senhor sempre foi com o seu povo. Não foi um final trágico, mesmo em tempos difíceis, mas o final de tudo foi triunfar pela mão do Deus Todo-Poderoso em seu propósito. A Nova Jerusalém, está falando no Novo Testamento, aponta sempre para o céu. Apocalipse, ele vai falar no capítulo 22 que há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, que está no meio do trono. Este rio, amados, ele fala do Espírito Santo, que faz o elo entre o Pai e o Filho. Esse rio que alegra a cidade, a habitação, a morada do Altíssimo, que também fala de mim e de você. E o próprio Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Não é desta água comum que é tratada, mas o rio do Espírito Santo, pela palavra, pelo poder da ação de Deus viva, eficaz, poderosa, que atua dentro de nós. Falar dessa cidade que nós devemos almejar. São as lições e detalhes com tudo que é relevante, que os discípulos de Cristo tenham sempre em mente o rio que alegra a habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São tempos que lembram as preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo e a presença e provisão de auxílio e senhoria. No tópico 3, amados, as relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre o Salmo 46, 47 e 48. Relação entre o Salmo 46 e 47 possui muitas ideias afins. No Salmo 46 verificamos a ação de Deus em fazer cessar a guerra, ou seja, triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata sobremaneira do Senhor as vitórias
finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Conclama os povos a louvar a sua majestade, o rei de todas as terras, seu grande efeito. Percebemos desse salmo que também devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelo seu grande efeito. Também é importante, amados, entender que o salmo, na sua teologia, expressa a confiança em Deus, envolve pensamentos expressos de acordo com a Talmud. Era usado pelo judaísmo posterior nas comemorações do ano judaico. Em seu aspecto profético, este salmo cumpre-se o futuro e o reinado de Cristo, também sendo um salmo profético, apontando também para Cristo, que triunfará sobre todas as nações e todos os reinos naquele grande dia. Em relação entre o Salmo 46 e 48, há paralelos entre os salmos. Ambos, assim como também o 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência do grande Senhor e privilégio de desfrutar de sua presença e auxílio. Quando nós observamos estes salmos, é notório e importante dizer que eles é autoria dos filhos de Coré, ou seja, dos coraitas. Davi divide essa estrutura em partes, que é na portaria, auxílio sacerdote e ministrando louvores também, como compositores compondo esses salmos que dá aos filhos de Coré. Observamos que quando inicia o salmo, ele é um cântico para que todos ali pudessem cantar junto. No verso 1, 2 e 3, ele é o povo que canta e declara. É a primeira estrófica deste louvor cantado pelo o povo de Israel. Na segunda estrófica já vem o verso 4 e 5 e 6, que esta parte é cantada apenas pelo ministro de louvor. No verso 7 é o refrão dessas duas estrofes. Primeira, que nós vemos no verso 7 que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se nós observarmos o verso 1, verso 1 e o verso 2, ele está no plural, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que que as águas se rujam e se perturbe, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E o verso 8, verso 9 e o verso 10 também é uma estrófica, mas ela é cantada pelo ministro de louvor. E encerrando esse cântico, que era comum nas festas, o judaísmo anualmente celebrar isso de uma forma com instrumento, eles salmodiar e cantar exaltando ao Senhor, a qual nós utilizamos no nosso inário. Os salmos também eram tratado isso como um livro do cânticos, de louvores e exaltação ao nome do Senhor. O verso 11, ele repete o refrão que era cantado todos juntos, e que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Só para a gente compreender esses três salmos também, ele é de autoria dos filhos de Coré e que eram os coraitas, que acompanhavam estes três ofícios na casa do Senhor. Tópico 3 e 3, irmãos, vai falar da inspiração de Martinho Lutero. Além de teólogo, também era músico, compositor, tocava alaúde, que era um instrumento de corda, entre diversas músicas que compôs a mais célebre do Castelo Forte,
que é da nossa harpa cristã, hino de número 581. Eu não conhecia, mas confesso que quando comecei a ver a letra, eu fiquei fascinado, amados, pela riqueza de que representa esse louvor, que é conhecido como Castelo Forte. Podemos ver que este Castelo Forte pelo Martim Lutero, esta canção com certeza não foi feita ou não compôs em um momento áureo de festa, de alegria, mas eu creio, assim como na nossa harpa cristã, tantos hinos que foram feitos em meio às dificuldades, tribulações, à vista que Salmos também, ele relata, além de ser profético e adoração, mas ele faz uma abertura no cenário em que Davi e o povo de Deus, no livro de Crônica e nessa caminhada também, perduraram tempos difíceis, agrúrios, sombrios, mas sempre com louvor e adoração nos seus lábios. Esta é uma das maiores lições que devemos viver em tempos e em fora de tempo, em situações adversas, em situações confortáveis, e muito mais ainda nas situações adversas, porque quando nós atribuímos adorar ao Senhor e não murmurar, nós estamos declarando lealdade, fidelidade e gratidão ao nosso Deus. E não uma coisa tão maravilhosa aos olhos do Pai, e que o Senhor recebe a adoração pelas suas narinas como fumegar do incensário, que é a adoração. Imagina, amados, Davi sempre adorando o Senhor, sempre adorando ao Senhor. Então, meu amado, eu encerro aqui, para que não fique tão extenso esse estudo, e desejoso que fosse pessoalmente, mas eu louvo a Deus que tudo que você ouviu da parte do Senhor encontre guarida ao teu coração nesses tempos difíceis. Lembre-se que Deus ainda é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Guarde esta palavra, fique na dispensação do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.